vai trazer. Pode aplaudir ao Senhor. Hoje ela tem uma palavra do trono de Deus para os nossos corações. Queria que você estendesse suas mãos para cá. Senhor, nós queremos nesta noite continuar ouvindo a Tua voz, Senhor. Aqui está minha esposa, Senhor, que com graça, com poder, unção e sabedoria vai ministrar essa palavra ao coração da igreja. Tantos que estão aqui, como aqueles que estão online conosco, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ela venha como voz do Senhor sobre as nossas vidas. Nós recebemos cada palavra, cada exortação, cada direção, meu Pai, vinda do Senhor através da nossa apóstola, e assim nós abençoamos como boca de Deus nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe e te use poderosamente, viu? Deixa eu pegar lá o outro. Pode pegar o seu microfone verde aí, que eu não pego o microfone verde. Não. Olha, que preconceito. Tá vendo? Ele já começa com preconceito. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Eu queria que você saísse do seu lugar, cumprimentasse 3 pessoas e dissesse a ela que ela está no melhor lugar do mundo. É o melhor lugar que ela poderia escolher para estar, consagrando o mês de fevereiro, que é o mês dos princípios. Em nome de Jesus. Dê um abraço quebra-osso nesse irmão aí, que está precisando do seu cumprimento. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Isso. Glória a Deus, amém. Temos algum visitante aqui em nosso meio? Levanta a mãozinha assim, ó. Temos algum visitante? Tem algum visitante em nosso meio? Levanta a mão. Não tem? Tem? Quem é? Amiga da Bia, então é amiga mesmo, viu? É amiga mesmo. Como é seu nome, meu amor? Marcela? Marcele, nome lindo, que Deus te abençoe. Como que a gente recebe ela? Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Fique à vontade, viu? Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Podem se sentar, igreja. Eu quero ser, como diz o pastor G, prolixas nas minhas palavras, né? Bem prática nas minhas palavras. Hoje nós estamos trazendo a primeira quinta-feira, né, da série de mensagens sobre princípio. Eu não sei se já normalizou aí. Ainda não? Vai ser gravado então, né? Tudo bem, então. Amém. Deus sabe todas as coisas. Hoje nós estamos na primeira quinta-feira do mês. E falar sobre princípios inegociáveis é uma mensagem um pouco desafiadora nos tempos que nós estamos vivendo nos de hoje. Nós estamos vivendo em um tempo trabalhosos. Tempo no qual o Senhor ele está com os olhos voltados para o altar, para a igreja, para a noiva. E nesse portal, né, de carnaval, nesse portal do inferno aí, que há uma atmosfera tão pesada, né? Nós precisamos, nós como igreja, como o apóstolo disse aqui, nos revestir e mover o céu com as nossas orações e jejum. Então, se você ainda não entrou no seu jejum anual, corra, né? Faça o teu jejum anual. Se você, de repente, por algum motivo tem quebrado o teu devocional, volte para a rota, volte para esse princípio, porque você não apenas investiu um valor, mas você investiu um valor espiritual na sua vida espiritual. Amém? Então isso é muito importante para que você possa seguir debaixo de um princípio. E eu sei que o nosso dia hoje, 24 horas tá pouco, né, gente? Tem hora que você olha assim e você fala, meu Deus do céu, será que poderia ter mais? E se tivesse mais, a gente mesmo assim não daríamos conta, acredito eu, né? Então Deus sabe o que faz e para isso nós temos as nossas 24 horas. Então, eu quero trazer uma mensagem hoje muito consolidadora, um alimento sólido, um alimento que possa falar ao teu espírito, falar com você nesta noite. Porque falar sobre um princípio inegociável, primeiro, o que é princípio? O que é o princípio? O princípio é o início, é a raiz, é a base de alguma coisa. Isso é princípio.
Então, o princípio, ele é um mandamento, ele é algo sagrado, ele é algo incontestável. Não dá para contestar o princípio. E o que é ser inegociável, apóstola? É aquilo que não tem negociação. É aquilo que não dá para negociar, que não tem como você quebrar o princípio e negociar ele. Então, um princípio inegociável, ele é a base. Provérbios 9, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este ano você vai precisar ter sabedoria para lidar, para que você possa literalmente viver o vinho novo. Deus não vai emendar nada. Escute isso. Deus não vai emendar nada. Ele não é Deus de remendo. Ele é Deus que ele restaura, mas ele não emenda nada. Porque o que nós queremos emendar é algo que já foi quebrado. E algo que é quebrado não tem como você colocar de novo inteiro. Então nós vamos precisar tomar cuidado este ano, porque receber vinho novo vai precisar se preparar, se permitir com que esse odre seja trabalhado. E que você seja um discípulo, um ser humano inegociável na fé. Sermos inegociáveis na fé é um desafio, por quê? Porque nós convivemos com outras religiões. Religiões essas que estão tentando entrar dentro da igreja e confundir o cristianismo. Confundir com aquilo que nós cremos. Então nós vamos precisar ter o quê? Voltar ao princípio e ter a sabedoria. Porque senão a gente pode se perder até a volta de Jesus. E Jesus, ele não vai vir buscar as igrejas falsas. Jesus não vai vir buscar uma igreja emendada. Jesus não vai vir buscar uma igreja de ego. Jesus não vai vir buscar uma igreja que simplesmente quer ver somente, sabe, multidões, mas pessoas não curadas. Jesus, ele vem para buscar eu e você, mas nós estamos o quê? Sarados, redimidos pelo sangue dele. Para isso, nós tomamos Santa Ceia uma vez por mês. Nós selamos a ceia como um princípio, dizendo: eu valido a cruz, a morte de cruz, o Calvário sobre a minha vida. Então é um princípio inegociável. Nós precisamos entender que quando nós falamos sobre negociação, quando você vai fazer uma negociação, você que trabalha com venda, há uma intensidade. Há um momento de tensão quando há fechamento de um contrato. Quando você está negociando algo. E Jesus, ele negociou a minha vida e a sua vida quando tomou a chave do inferno na mão de Satanás e disse: ela é minha. Ele não teve meio termo. Ele salvou toda a humanidade. A questão está nas escolhas. As escolhas me distanciam de eu literalmente ver uma vida de princípio. E levar uma vida de princípio não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você sabe que todos os dias, o quanto você mata um gigante por dia? Porque você convive com pessoas malignas, convivemos com pessoas diabólicas, convivemos com pessoas serpentes, mas com carinhas de ovelhinhas. Convivemos em ambientes que muitas das vezes você tem que estar ali, muitas das vezes pisando em ovos, porque você não sabe o que virá daquela pessoa. Só que você tem que ter uma firmeza, você precisa ter uma firmeza de fé. Por isso que o tema princípio é algo sagrado. Nós precisamos levar essa palavra como algo sagrado para nós. Esse ano é um ano em que o Senhor tem falado muito conosco a respeito, sabe, de
não injetar na igreja, mas trazer você a esse entendimento de cruz, de sacrifício de cruz, o porquê da cruz, o porquê eu sirvo a Jesus, não por aquilo que Ele possa me dar, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez já na cruz por mim. Se Ele não quiser fazer mais nada, Ele já fez por mim. Precisamos trazer a igreja novamente a essa essência, a essência da cruz, a essência, sabe, de não negociar, de não nos vender, assim como Daniel dentro da Babilônia não se vendeu. Eu e você não podemos nos vender. Estamos vivendo sobre um desgaste, aonde mulheres estão com falta de sacerdócio dentro de casa, aonde o sacerdócio está, sabe, com brechas, e essas brechas estão fazendo com que os princípios sejam quebrados, porque se a mulher é um vaso frágil, cadê o homem desta casa? Cadê o sacerdote desta casa? Cadê o homem que precisa segurar no mundo do Espírito esta casa? Aí é onde o homem não toma posse, a mulher vai lá e toma. A mulher vai lá e faz. A mulher vai lá e ora, vai lá e jejua, vai lá e está presente, está na ceia, está no culto, está na célula. Ela está de pé. Porque, infelizmente, estamos tendo tanto homens quanto mulheres negociando os princípios, fazendo do princípio um conforto quando eu quero. E o princípio não é quando eu quero, mas é quando eu preciso fazer. Eu preciso consolidar. Eu preciso fazer valer. E quando nós entramos no texto de Provérbios 9:10, que diz que o temor do Senhor, a igreja brasileira está perdendo o temor. O temor de entrar na casa de Deus. O temor de servir a casa de Deus. O temor, sabe, de levantar as mãos àquele que fez e que é e que há de vir, o alfa, o ômega. E nós temos que tomar a consciência que sem temor não tem princípio em pé. Sem temor não tem princípio que mantenha de pé. Porque quando eu perco o temor, quando eu perco o respeito, quando eu acho que é normal, quando eu acho que está tudo bem, eu estou alimentando o quê? O meu ego, a minha carne. A minha carne não quer jejuar, a minha carne não quer viver sob princípio, a minha carne não quer fazer validar uma vida reta, a minha carne quer o mais fácil, a minha carne quer conforto. E eu vou falar para você de um homem na Bíblia, de vários que tiveram. Mas eu estava orando. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Por que o Senhor nos deu essa palavra de vinho novo? E o Senhor falou claramente, filha, avise a minha igreja que eu não vou emendar nada. Eu não sou Deus de emenda, sabe por quê? Porque aquilo que emenda, uma hora ela se rasga de novo. Mas aquilo que é restaurado pelo Espírito, quando há duas pessoas em concordância no mundo do Espírito, há uma restauração do céu. Porque eu emendo, eu sou filha de costureira, e uma excelente costureira por sinal. Eu vejo lá minha mãe fazendo as costuras e tem que emendar aqui. Aí ela falou pra mim assim, filha, aquela calça sua lá não tem que emendar. Eu virei pra ela e falei, vai emendar nada. Deus vai me dar outra. Porque não dá para ter emendo. De repente ela pode emendar e eu estou sentada ali e ela se rasgar. E aí? Assim é na nossa vida espiritual. Nós não podemos aceitar um emendo. Sermos emendados. O tempo todo, sabe, emendando, arrumando situação para não explodir aqui, para não bombar aqui, e segura aqui. E parece, sabe, aquele labirinto, segurando os pratos, equilibrando os pratos. Nós não podemos.
Porque quando nós validamos e andamos sobre o temor, não tem emenda. Tem restituição e tem restauração, porque Jesus está no lugar. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes. Glória a Deus. Juízes 14. Você vai precisar ficar com a sua Bíblia um pouquinho aberta, que nós vamos do 14, depois nós vamos para o 16, tá bom? Mas olha só o que diz. Diz assim: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa? Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus? Você tem que ir aos incircuncisos para conseguir uma mulher? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, e ela que me agrada. Você conhece a história de Sansão? Você conhece quem foi esse homem? Um nazireu, um homem consagrado, um homem escolhido. Um homem que desde o ventre da sua mãe não poderia gerar, mas Deus abriu a madre dela para gerar um grande homem que faria diferença em Israel. Mas neste momento aqui, há um quadro em que Sansão, ele começa a perder o temor. Escute bem. Tem muito homem e mulher de Deus perdendo o temor. Perdendo a reverência. Se vendendo por conta da vontade da carne. Porque a carne está gritando. Sansão, ele foi um homem no qual Deus escolheu ele. Para que ele, no momento aqui em Juízes, ele era para ser diferente. Mas um dos princípios que Sansão quebra é de não ouvir a autoridade. Primeira autoridade na vida de Sansão, ele quebra com os pais dele. Quando ele fala e ele vira para o próprio pai dele e fala assim: eu vi uma mulher filisteia. Quem eram os filisteus? Era um exército contra Israel. Era um povo malicioso. Era um povo que não andava sobre as leis de Deus. E aqui um dos primeiros princípios que Sansão quebra. Porque ele não dá ouvido à autoridade. Tem um momento do trecho da Bíblia em que os pais dele falam assim: no meio de tanta gente aqui, de seus parentes, ele estava falando no meio de um povo de Israel, tanta israelita cheia da unção, tanta israelita de oração, tanta israelita consagrada assim como você. Em outras palavras, o pai dele estava dizendo isso: você tem que olhar para uma filisteia. Você tem que olhar para aquela que não é o nosso povo. Por quê, Sansão? Mas havia um respeito naquela época por questão, até mesmo que ele era consagrado a Deus. E os pais caem na cilada de Sansão. Estamos vivendo em um tempo hoje, pai e mãe, cuidado para não cair na cilada de filho. Filho não é maior que pai e mãe. Pai e mãe é maior que filho. Essa é uma hierarquia. Ainda que pai e mãe errem, mas vai errar para o bem. Vai errar para acertar. Vai errar para proteger. Mas Sansão não quis dar ouvido. E é trazido para ele uma mulher. Vamos para o capítulo 16. Olha só o que diz. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. A Bíblia já retrata que é uma prostituta.
e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Ele entra no território de Gaza, no território do seu inimigo, por conta de uma vontade carnal, se deita com ela, tem uma noite lá, né, de amor não, porque quem faz amor é crente, fazer amor é crente. Outra coisa que faz fornicação é uma pessoa que ela quebrou um princípio. E aqui Sansão, ele se deita com ela, ele quebra o princípio, mas mal sabia ele que já tinha uma cilada preparada para ele. Por quê? Porque os consagrados são separados. Os consagrados são separados. Não pensa que você ficar brincando uma hora, isso vai dar ruim. Uma hora isso vai azedar o pé do frango. A gente, muitas das vezes, a gente quer brincar com o pecado e acha, não, mas hoje está tudo bem. Não, não é assim. Sansão, ele foi um homem no qual ele recebeu uma consagração, uma unção sobre a vida dele. Não podemos brincar com a unção. Porque quando você brinca com a unção, a própria unção te destrói. A própria unção te esmaga. Porque Deus, ele está vendo a sinceridade e a verdade. Nós precisamos entender que nós precisamos andar sobre o temor e a verdade. E a verdade, muitas das vezes, as pessoas elas não estão aptas a ouvir. Elas querem ouvir o quê? O que massageia e o que concorde com o pecado, com a prostituição que ela está. E isso vai trazendo pesos. Isso vai trazendo desgaste para a família. Isso vai trazendo, sabe, uma discórdia na família. Isso vai trazendo, sabe, cada vez mais um retrocesso para a família. Sansão e Dalila, um princípio quebrado, aonde foi negociado uma unção, aonde foi negociado uma autoridade. Quando nós negociamos a nossa unção, quebramos os princípios, quebramos aquilo que Deus nos deu como autoridade no mundo espiritual. E qual foi essa unção que Sansão recebeu? Sobre a sua cabeça. A mãe dele, quando consagrou ele, disse: olha, esse menino não vai passar navalha em sua cabeça. Houve o que? Um voto. Houve o que? Um comprometimento. Houve, sabe, uma fala no altar. A gente precisa tomar cuidado daquilo que nós gememos no altar, aquilo que a gente chora no altar, aquilo, sabe, que a gente coloca no altar e daqui a pouco não aguenta o que pediu no altar. Porque o altar não mente. O altar, ele é santo. E o altar, ele faz com que a gente reveja como que está o nível do nosso temor. O nível do nosso temor é onde vai nos levar a uma unção maior. Quando nós perdemos isso, nós ficamos satisfeitos com o quê? Com o que está bom, o que está confortável. Sansão quebra um princípio. Ele tentou não contar o segredo, mas ele já estava tão envolvido. O texto vai dizendo a respeito de que, se você ler lá de 14, 15 e 16, vai dizendo claramente que há uma insistência da Filisteia dizendo: ó, me conte o teu segredo para você ser tudo isso. Para você ser todo esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Me conta o segredo. O segredo é simples. É uma vida de temor, oração, jejum, santidade. O segredo é simples. Mas tem pessoas que elas querem invalidar isso. Então elas fazem o quê? Elas fazem tentativas. Elas fazem tentativas para que a gente quebre um princípio de honra, um princípio de autoridade, um princípio de temor,
Um princípio de estar na casa de Deus nas quintas-feiras, no domingo. De validar isso no mundo espiritual. Todo culto é um portal. Todo culto é uma entrega. Todo culto há algo sendo movido. Todo culto tem algo de Deus para nós. Nada no mundo espiritual é em vão. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos movendo o mundo do Espírito. Aleluia. Só que aí, o diabo ataca onde? Na cabeça. Mente. Quando você passa aqui no domingo com o apóstolo unge, não é simplesmente um óleo qualquer. Há uma unção. Aonde eu levo para a minha semana. Para blindar, porque o diabo está atacando aonde? Na mente. Quando ele nos ataca na mente, adoecemos o corpo. E quando nós adoecemos o corpo, nós nos entregamos à depressão. E quando nós nos entregamos à depressão, nós achamos que ninguém quer nos ajudar. Mas isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Satanás vem para atacar a sua mente. Quando você acorda cedo, quando você levanta, que você colocou o pé no chão, o diabo já fica pensando, como é que eu faço para derrubar ele, para derrubar ela? Hoje eu vou ver como é que está o estado emocional dele e dela. Para me ver aonde eu posso atacar. Para ver aonde eu posso, sabe, pegar ele, pegar ela. E simplesmente invalidar aquilo que ela tem recebido. Vinho novo, que vinho novo é esse? Vinho novo para tal pessoa, mas para mim não, isso não é para mim. Pessoas egoístas falam assim. Pessoas que estão cheias de ego, cheias de soberbas. Mas não querem, sabe, rever, porque estão perdendo a unção. Estão perdendo o temor. Quando a gente começa a perder o temor, nós não começamos a enxergar como o céu quer que a gente enxergue. Nós enxergamos sobre a naturalidade da terra. E o que é a naturalidade da terra? Matar, roubar, destruir, prostituir, sair com um, sair com outro. Olha, é um casamento ali, descasa. Não, não dá certo. Vai de novo e vai. E fica aí. É assim que o diabo quer. O cristianismo nos dias de hoje nunca teve tão descredibilizado por falta de crente com temor. Tão descredibilizado. Porque estão perdendo o temor. Não guardam o pé quando põem dentro da casa de Deus. Aí quem validar? Quem validar? Só que há uma validação do céu. Há uma validação no mundo espiritual. Há uma validação que no qual Deus acreditava em Sansão. Ele foi consagrado, ele foi ungido, ele foi separado. Mas ele não validou o que alguém acreditou nele. Alguém invisível. Você está vendo Deus? Você vê Deus? Vemos Deus através de pessoas. E também vemos o diabo através de pessoas. Então nós precisamos ter temor. Uma visão de águia, não de galinha. Porque quando nós enxergamos pelo foco do Espírito, nós validamos o que Deus está derramando sobre a nossa vida. Aleluia. Sansão cai na armadilha de Dalila. O texto vai falando que ela arma toda uma situação. E ela chega para ele e fala assim, me conta teu segredo. Por que você é assim? E ele foi enrolando, para mim poder simplificar por causa da hora. Ele foi enrolando ela, foi tentando. Deixa eu falar uma coisa para você. Não brinque em ficar enrolando Deus. Eu vou enrolando Deus. Ai, amanhã eu faço. Ai, amanhã eu sirvo. Não, amanhã eu entro no princípio. Não, porque amanhã eu fico enrolando. Uma hora, a corda aperta.
Na quarta tentativa, que Dalila falou com ele, ele caiu na situação. Ele caiu na armadilha. E ele virou para ela e falou assim, ó, se passar navalha na minha cabeça, eu perco a força. Aí ela, e armou toda uma situação. Nesse momento, vem os filisteus e pega ele. E leva ele e fura os olhos dele. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, antes de te matar, de me matar, ele quer primeiro nos perfurar. Furou os olhos de Sansão. Aonde dava ele o quê? Visão. Quando você perde a visão, quando você tem glaucoma, quando você tem uma pressão alta, você pode ver como que você fica, você não enxerga nada. No mundo do espírito é pior ainda. Estão furando os teus olhos, estão furando o teu entendimento, estão furando e você está deixando. Não permita, porque se você permitir, você não vai viver vinho novo. Vinho novo só vai descer quando eu encaro quem eu sou. Quando eu revejo quem eu sou. Quando eu paro de brincar com quem eu não devo brincar. O diabo pega pela cabeça. Mente, visão. Sansão vira chacota em Israel. Tem crente virando chacota, pastora Fran. Tem crente virando, sabe, uma chacota no meio das pessoas. Pessoas estão rindo, aquilo dali é crente. Aquela dali é crente. Você viu como ela foi malhar? Um shortinho marcando a chiriquita. Você viu como que ela estava lá? Estava cantando música do mundo. Estava exaltando a deuses. Estava exaltando aos filisteus, a outros demônios. E aí depois acha que as coisas com Deus vai ter retorno. Não dá para brincar com aquilo que é santo. Vinde como estás, mas ficai não como estás. A igreja é para todos, mas não para tudo. A igreja, ela vem para transformar vidas, não para manipular do jeito que você quer a transformação. A transformação tem que ser pura, a transformação tem que ser no sangue, a transformação tem que ser entrega, a transformação precisa ser nítido na tua vida. Aleluia! Oh, Espírito Santo. Erros que Sansão cometeu. Não orava mais. Quem ora não deixa ser perfurado os olhos. Na oração Deus mostra. Na oração Deus te dá estratégia. Peraí, meu filho. Não anda com fulano não, que esse aí vai furar teus olhos. Esse aí vai roubar tua mulher. Esse aí vai roubar tal coisa. Esse aí quer teu emprego. É oração. Sansão deixou de orar. Sansão perdeu a capacidade de ouvir. Sansão não ouvia mais. Estava entregue às suas vontades. Sansão achava que ir para discipulado com o pai e com a mãe dele era besteira. Sansão estava achando que ele poderia ser discipulável sozinho. Ninguém discipula sozinho. Ninguém anda sozinho. Ninguém cresce sozinho. E ninguém morre sozinho. Quando alguém morre, outras pessoas na casa e na família morrem junto. Precisamos entender que essa palavra de princípio é para rasgar o nosso entendimento. É para entrar neste mover. Este mover celular é para que haja um mover dentro das nossas casas, que literalmente o diabo tem que sair. E não vai ser você falando assim, ai, olha, diabinho, sai, viu? Eu estou orando, jejuando, você sai. Não é assim. Ele não tem medo de roupa bonita. Ele não tem medo. Sabe do que ele tem medo? Uma vida de temor, de oração, de jejum, de renúncia,
de entrega, de verdade, de discípulo que é de verdade. Sai verdade da sua boca, sai verdade do teu coração, sai verdade da tua alma, sai verdade. É isso que o diabo fica com medo. Sansão parou de ouvir. Outro erro que Sansão cometeu. Ele fez uma escolha de andar sozinho. Quem anda sozinho se mata sozinho. Só que quando se mata, outras pessoas estão olhando e observando e falam assim, é mais fácil se matar, né? Então eu vou desistir. Somos influência para tudo. Sansão quis andar só. Por isso que aconteceu o que aconteceu com Sansão. Não era para o Sansão ter tido esse fim. Escute, igreja. Não é esse fim que Deus tem para você e sua família. Não é isso. Só que nós vivemos por escolhas. Nós vivemos por princípios. Nós não podemos negociar. Aquilo que está errado, está errado. Aquilo que está certo, está certo. Aquilo que está no meio, tem que orar e jejuar para ou vai para um lado ou vai para o outro. Não tem como ficar no meio. Jesus está requerendo de nós que nós podemos nos rever diante dele. Porque mais um erro que Sansão cometeu, não era submisso à autoridade. Desautorizou pai e mãe. Quem desautoriza pai e mãe morre. Morre em vida. Porque experimentar o pecado é muito bom. Mas depois vem a destruição. Eu nunca vi uma pessoa andar em pecado e se dar bem. Eu nunca vi. Eu vou fazer 45 anos de vida. Eu nunca vi alguém dar certo. Eu nunca vi alguém falar, eu estou bem no pecado. Eu nunca vi. Há uma vontade passageira. Sansão foi levado por uma vontade passageira. Ele se deixou levar. Ele se deixou levar pela sua vontade. Tinha tantas mulheres em Israel que poderia, ser santificado junto com ele. Mas ele olhou para onde não devia. Uma cilada foi armada para ele. Furaram os olhos dele. Jogaram ele pelo chão, chutaram ele, arrastaram ele. Ele virou uma piada no meio de Israel. Todos descredibilizaram Sansão. Todos descredibilizaram a unção de Sansão. 2026, não vai haver descredibilização sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus eu declaro, se posicione mulher de Deus, se posicione homem de Deus. Não deixa com que o inimigo venha descredibilizar aquilo que você tem chorado diante de Deus. Não está aguentando por quê? Coloca o joelho no chão e fala, Deus, se o Senhor é na minha vida, Senhor, eu não quero emendo, eu quero viver um vinho novo sim, porque eu sou digno, eu tenho temor. Quem tem temor é digno de viver a bênção de Deus. Arabaxé, maramaias. Oh! Arabaia, xerecanda, arabás. Sansão casou e teve um casamento sem estrutura. A pior coisa é quando você tem um casamento sem estrutura. Um casamento onde você não pode, aonde se apegar, aonde confiar. Sansão não esperou a vontade perfeita do Senhor. E para isso colheu um casamento sem estrutura. Agora eu pergunto para você, igreja amada. Perguntas que eu faço agora para o teu espírito. Primeiro, quais são os valores que você está negociando? Segundo, quais são as suas qualidades diante de Deus? Terceiro, o que você está fazendo para mover o mundo do Espírito? Quarto,
O que você está gostando de ouvir que está te destruindo? Porque tem coisa que a gente gosta de ouvir. Sabe? Aquela coisa melancólica que vem a fazer satisfação para nossas emoções. E as nossas emoções, elas são enganosas. Elas nos enganam. Então o que você está gostando de ouvir? O que você está gostando de assistir? O que você está gostando de ler? Que não está te acrescentando em nada. Já estamos no 2º mês do ano. E aí, vai esperar para começar quando? Quando for 31 de dezembro? Não. Chega desse círculo. Chega de rodar em círculo. Chega de ser furado os seus olhos. Dá um basta nisso. Não aceite o que o inimigo está fazendo na sua casa, na sua família. Você não pode aceitar. Você precisa ser inegociável. O mundo do Espírito é tomado à força, igreja. Os covardes nunca vão viver a plenitude da graça e da unção de Deus. Só vai viver a plenitude aquele que mesmo com medo vai, aquele mesmo com temor vai, aquele com mesmo, até mesmo tremendo as pernas, mas vai. Por quê? Porque vai no nome de Jesus. É Jesus que vai à sua frente. É Jesus que vai ali na frente da sua casa, do teu trabalho, dos teus negócios. É Jesus. Não pense que é você não. Não pense que sou eu não. É Jesus. O dia que não for mais Jesus, essa igreja não fica mais aberta. Porque Jesus, Ele tem que ser todos os dias o centro desta casa. Jesus. O nome dEle é Jesus. O nome dEle é Jesus Cristo. É Ele. É Ele que muda a nossa vida. É Ele que transforma a nossa vida. Chega de bipolaridade. Chega. Chega. Jesus está falando com a igreja. Chega. Eu não vou mais emendar nada. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. Sou eu que comando. Da ponta deste altar à outra ponta. Sou eu, Jesus Cristo. É Ele quem faz. É Ele. Tudo é por Ele, tudo é por causa dEle. Quando nós entendemos isso, nós deixamos o inferno, sabe, mais furioso ainda. O dia que você se levantar e não ver mais fúria do inferno contra a tua vida, irmão, de verdade, pede para ir para a glória. Porque no mundo vamos ter as aflições, mas nós precisamos guerrear contra isso. Nós precisamos mostrar para o inferno que quem fala na nossa casa, na nossa família, é Jesus, é o Emanuel, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é aquele que está sentado num trono, é Ele quem fala, é Ele quem fala, é Ele quem muda, é Ele quem muda as estações, é Ele que coloca no controle todas as coisas. Aleluia! É Jesus. E quando nós entendemos isso, nós saímos dessa rota de mesmice. Perguntas essas que eu faço para você. Qual é o teu sonho que você está negociando com o diabo? Vou mais além. Qual é o teu sonho que você está negociando com Deus? Com Deus não negocia sonho, pastora. Aquilo que Ele decretar é. Aquilo que Ele falar é. Ele é Deus. É Ele que projeta esses sonhos sobre a sua vida. Quando você olhar sobre essa cadeira e você ficar inconformado, inconformada de não ter todos da sua casa. Esse ano eu falei, Deus, eu estou inconformada. Eu quero ver todos da minha família te servindo. Senhor, eu preciso. Eu quero. Nossa, mas como a senhora é audaciosa. No mundo do Espírito, quando Deus te dá autoridade, você precisa falar dessa forma para o diabo sair. Porque o diabo coloca improbabilidades, impossibilidades tamanhas.
A gente acha que nunca vamos ver aquela pessoa servindo. Sabe por quê? Porque até você já está desanimado. Até você já não vê mais esperança. Até você já não vê mais o vinho que simboliza a alegria descer. Oh, Espírito Santo. Precisamos ter entendimento que para que nós possamos viver e ver aquilo que Deus vai fazer esse ano sobre a nossa vida. O ano só começou, mas já se passaram 30 e poucos dias. E eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que me posicionar hoje, o que eu tenho que orar hoje, o que eu tenho que clamar hoje, o que eu não posso quebrar hoje. Porque se eu quebro hoje, eu quebro amanhã, eu quebro depois, eu quebro depois. E isso vai virando um vício. Sansão achou que por Dalila tentar mais de 3 vezes, ele achou que ela ia desistir. Escute uma coisa, o diabo nunca vai desistir de te matar, de me matar. Ele nunca vai desistir. O que vai consolidar no mundo do espírito é o posicionamento de fé, de crente, que nós temos que ser. E não se deixar levar por essas doutrinas estranhas, por esses ventos estranhos, coisas dessas internet que está aparecendo. Se posiciona. Se posiciona. Não leve a brincadeira o cristianismo. Cristianismo é coisa séria. Você sabe por que descredibilizou tanto? Por conta de crente bipolar. Crente que faz rodinha dentro de casa, faz cafezinho e fala mal de pastor, fala mal de líder de célula, fala mal do irmão, fala mal do marido, aí fala mal do outro, fala mal de quem está no altar, fala mal de quem está isso, fala mal de quem... Aí depois, quer ter honra, quer ter uma vida próspera. Deus vê conversas que nós não vemos. Deus vê coisas que nós não vemos. Eu não posso pagar um preço por uma pessoa que não está querendo ouvir a voz de Deus. Mas eu vou pagar um preço se eu não insistir em continuar falando. Filha, você está errada. Você está errada. Você está errado. Olha, é melhor você voltar para a rota. Olha, vou ser chata. Ai, não conta nada para a apóstola não, porque, nossa, ela vai... Não, não é isso. Quem ama, cuida. Quem ama está trazendo essa palavra de misericórdia. Quem ama está abrindo o teu entendimento para você não ser furado os seus olhos. Quem ama está trazendo um entendimento dizendo, não brinque com as coisas de Deus. Vai brincar de boneca. Vai brincar de carrinho. Mas com Deus não brinca. Não brinca. Aquele louvor, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. É uma verdade. Uma vez na presença, você pode querer descambelar e ir, voltar, e berebebê, joelho no chão, e ora, papapá. Tu vai voltar, só que volta quebrado. E volta para o final da fila. Porque não tem como você pegar uma honra daquele que está aqui mesmo gemendo. Trabalhou o dia inteiro, levantou 5 horas da manhã, aguentou o patrão, aguentou isso, aguentou aquilo. Está aqui no culto. Está aqui. Está servindo, está adorando. Está preocupado como vai ser o mover. Está preocupado como é que vai ser esse nível. Está preocupado como é que vai ser os projetos da sua igreja. Está preocupado como é que está a esposa. Está preocupado como é que está o marido. Está preocupado como é que está o filho. Está preocupado como está o meu apóstolo, a minha apóstola. Está preocupado com as coisas de Deus. Quem se preocupa com quem é de Deus, recebe o que é de Deus. Quando você se preocupa com quem não é de Deus, se prepare para ser furado o olho. Se prepare para se assentar na mesa com teus inimigos e ser simplesmente o quê? Tirado, sabe, o barato. Vou te falar uma coisa, para me encerrar.
Jesus, Ele não salvou a humanidade à toa. Ele salvou para um propósito. Só que Ele deixou o livre-arbítrio. O que Sansão fez? Ele usou do livre-arbítrio. Ele abusou do livre-arbítrio. Ele achou que ele podia ir e depois voltar. Escute uma coisa, tem pessoas aqui, abaixo de andarabaxê, que você está pensando em ir, mas você pode não voltar. Porque com Deus não se brinca. Deus, Ele está chamando a sua igreja para ser sarada. Está chamando a igreja para ser renovada. Ele está chamando a igreja literalmente para viver dias de profundidade na palavra. Quem se aprofunda na palavra se levanta com temor. Quem se aprofunda nas escrituras se levanta e falava: Deus me guarde desses dias. Me guarde. Convivemos com pessoas, mas nós não somos essas pessoas. Quando você estiver trabalhando em um local, quando você estiver com pessoas que não atuam na mesma fé que você acredita, ou você vai para influenciá-la, ou você continue orando e fala: filha, olha, eu já tenho o meu posicionamento. E vou orar para que você entenda. O grande problema é que tem pessoas que estão debatendo. E no debate estão perdendo. E estão virando disputas gospel. Estão virando disputas de igrejas. Jesus não chamou a igreja para ser disputada. Jesus chamou uma igreja para ser curada e curar outras pessoas. Sansão não entendeu e perdeu o propósito. E virou chacota. Virou piada. Você vai ver muito escândalo, irmão. Porque a Bíblia diz que viria os escândalos. Mas você precisa ter posicionamento na tua fé. E não entrar no escândalo da onde você não é o escândalo. Você precisa se posicionar. Quando você se posiciona, o mundo do Espírito trabalha a seu favor. Não negocie os seus princípios para agradar pessoas. Não negocie princípios para agradar filho. Não negocie seus princípios para agradar mulher, para agradar marido. Tem que estar tudo focado em Jesus. Se tiver todos focados em Jesus, bora Jesus. Mas se tiver um desfocado, não ligue para o desfoco, mas se foque em Jesus. Vai ser Ele que vai te levar a ser uma pessoa inegociável. Aleluia. Porque aquele que não negocia tem galardão. Aquele que adquire respeito tem galardão. Aquele que cumpre princípio tem proteção do céu. Aquele que guarda os seus princípios vive uma vida de bênção. Você tem guardado esse princípio? Romanos 14:11. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Jesus. Você vai ver isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você vai viver isso. Mas cuidado com o que você está fazendo com o Evangelho. Quando você sai por aquela porta, quando você entra lá no teu trabalho, quando você entra no consultório, quando você leva o teu filho na escola, quando você se assenta com pessoas de outras religiões essas que estão fazendo, sabe, uma influência que você está duvidando da Trindade. Eu estava orando pela Igreja Amável e o Senhor falou assim: tem pessoas duvidando da minha Trindade. Não é só da sua palavra não, minha filha, é da minha Trindade. Só que isso faz parte. Faz parte, sabe por quê? Porque Jesus, Ele está para todo mundo. Ele vem para todos. Só que tem os seus escolhidos. Para aquele que entrar por essa porta agora, Jesus está para ele.
Ele vai passar por um processo de transformação. Só que para nós que já caminhamos uma vida de fé, Ele está vendo. Ele vê o teu deitar, o teu levantar. Salmo 139 diz isso. Eu conheço o teu levantar, o teu deitar, o teu dormir, o teu pensamento. Eu sei quem você é. Se você tiver essa certeza de quem é você, calma, respira fundo. Agora, se você não sabe, é uma noite de rendição, é uma noite de consciência, é uma noite em que o Senhor está te chamando para falar: filha, chegou. Quer viver o notável? Começou. Noite de seminário hoje. Já começou. Não tem como viver algo notável se eu não me coloco como um nível de receber aquilo que Deus tem. Eu preciso entender isso. Queria que você ficasse de pé. Espírito Santo. Queria que você colocasse a mão na sua mente, na sua cabeça. Que você trouxesse agora a memória. Uma mão na cabeça, a outra no olho. E você começasse agora a declarar que o diabo não vai deixar você surtada ou surtado. E que o diabo também não vai perfurar a tua visão. Porque você é águia. E a águia vai enxergar além daquilo que está acontecendo. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a trazer à sua mente o princípio talvez que você quebrou, que você falou, que você pensou. Por algum momento você se desgastou. Houve um desgaste de tantas situações que você já não olha para o princípio com tanto zelo. Sansão perdeu o olhar de zelo na unção que Deus deu a ele. Deus te deu uma unção. Deus te projetou. Desde o ventre da sua mãe, Ele te projetou. Ele te chama, filha, filho. Preserve essa unção. Não deixe com que os prazeres deste mundo faça você quebrar aquilo que um dia eu te entreguei inteiro. Eu peguei você inteira. Mas as situações da vida têm te quebrado. E você não está sabendo lidar com as coisas, com as situações. E Jesus nesta noite está falando: filha, filho, calma, calma, respira. Respira, respira o fôlego de vida que eu te dei. É com você, não é com ele que não está aqui. Não é com ela que não está aqui, não, eu estou falando com você, diz o Senhor. Eu estou falando com você. Não quebre mais princípios. Estanque hoje um tempo de restauração. Deixa ele te restaurar. Deixa ele te moldar. Deixa ele modular você de novo. Não é uma emenda. Não, eu não vou te emendar. Eu quero que você sinta, assim como outros cultos que você entrou aqui, eu fui com você. E hoje eu sou com você também. Hoje eu sou com você também. Não deixe com que a minha palavra vire qualquer coisa na sua casa. A minha palavra é santa. A minha palavra é vida. A minha palavra é única. A minha palavra traz restauração. A minha palavra restitui. A minha palavra traz literalmente a cura que você precisa. Você que está num desgaste. Você que não está aguentando mais. Eu quero que você venha para este altar. E este altar vai retribuir sobre a sua vida. Há uma noite de cura nesta noite. Há uma noite de restituição. Há uma noite em que o Senhor está falando com você. E Ele diz para você: filha, não deixe o inimigo furar os teus olhos. Não abra mão da tua vida. Não abra mão de tudo aquilo que eu entreguei sobre você.